Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. Sabe, tem uma frase do escritor Henry Miller que sempre me vem à cabeça quando eu penso em dinheiro. Qual? Ele escreveu tipo: o dilema em que nos encontramos é que, não importa o quanto aumentemos o poder de compra do assalariado, ele nunca terá o suficiente. Nossa, É uma ideia de quase 100 anos, mas assim, parece que foi escrita ontem, né? captura perfeitamente essa nossa relação meio de amor e ódio com economia, com consumo. É uma angústia universal essa, e nos força a fazer uma pergunta que, bom, a gente raramente para pensar. De onde veio tudo isso? Exato. Como é que a gente chegou nesse sistema em que, sei lá, pedaços de papel, números numa tela ou pedaços de metal ganharam um poder tão imenso sobre a nossa vida? A gente assume que sempre foi assim, mas a origem é muito mais surpreendente. E essa é a parte que mais me fascina nas fontes que a gente tem aqui. A resposta não tá num cofre de banco nem numa mina de ouro. Não mesmo. Tá no fundo do Oceano Índico, na concha de um pequeno molusco. E, na história de uma rainha absolutamente formidável das Maldivas. Uma figura sobre quem quase ninguém ouve falar. Exatamente. A história do dinheiro, como a gente conhece, não começa com reis carimbando o rosto em moedas. Começa com a natureza. E com uma sociedade que viu valor onde ninguém mais via. Isso. Então o que a gente vai fazer hoje é justamente isso. Mergulhar na história da monetária moneta. Uma concha que, contra tudo e contra todos, se tornou a primeira moeda global. Uma moeda verdadeiramente global. Vamos usar as fontes que a gente tem, que investigam essa história cultural, biológica, para entender como um objeto tão simples conseguiu mudar o comércio mundial, influenciar culturas e, infelizmente, se tornar ferramenta para um dos capítulos mais sombrios da história. Uhum. Então vamos lá. Quem é essa protagonista? A protagonista é de uma humildade que chega a ser desconcertante. Como assim? É a monetária moneta, que a gente conhece como búzio do dinheiro. É uma concha bem pequena, sabe? Coisa de 1 ou 2 centímetros. É, pequenininha mesmo. A cor varia do branco sujo a um amarelo pálido. É tão comum, tão modesta, que muitos dos grandes livros de conchas do século XIX, aqueles volumes de luxo, simplesmente a ignoraram. Não tinha o apelo exótico de outras, então. Nenhuma. O que é uma ironia, porque talvez nenhuma outra concha tenha sido tão importante para a humanidade. E as fontes que a gente leu listam algumas características que a tornaram a moeda ideal, quase perfeita. Quais foram os fatores decisivos? Olha, são 4 fatores principais que juntos criaram a tempestade perfeita. Certo. O primeiro é pura praticidade. Ela é leve, durável, fácil de carregar em bolsas e reconhecível ao toque. O segundo é a segurança. Segurança. Esse é um ponto crucial. É impossível de falsificar. Você não consegue. Criar uma concha do zero com a tecnologia da época, ou você tem ou não tem. Isso já elimina um problema gigantesco que as moedas de metal sempre tiveram. Exato. O terceiro fator é a uniformidade. Elas têm um tamanho e um formato tão consistentes que podiam ser usadas sem precisar de balança. Dava para só contar, então. Isso. Podiam ser contadas, enfiadas em cordões de 40, 100, 200, facilitando transações de valores diferentes. E, por último, não dá para ignorar o fator estético. A beleza dela. O apelo humano. A concha é lisa, brilhante, tem uma aparência perolada e um peso satisfatório na mão. É um objeto que as pessoas queriam tocar e queriam possuir. De todas essas, qual você acha que foi a mais decisiva? Porque, sei lá, outras conchas também são bonitas, mas não viraram moeda. Foi a uniformidade ou não poder falsificar? Eu diria que foi a combinação da uniformidade com a fonte de produção. Ah, entendi. Uma fonte extremamente limitada e controlada. E é aí que entra a figura humana central dessa história. Certo. Muitas coisas podem ser bonitas e difíceis de falsificar, mas se você pode achar em qualquer praia, elas não têm valor, como moeda. O búzio do dinheiro em grande quantidade e qualidade vinha de um único lugar no mundo. As Maldivas. As Maldivas. E no comando desse monopólio estava uma mulher,
a rainha Rehen de Khadija, no século XIV. A história dela é inacreditável. Completamente. Ela foi uma das primeiras mulheres a governar uma nação islâmica. Os relatos da época, de viajantes como Ibn Battuta, descrevem uma líder que não se curvava às convenções. Tipo o quê? Por exemplo, ela se recusava a cobrir a cabeça. Um ato de desafio enorme. E ela não era uma figura decorativa, ela governou por mais de 30 anos. Espera um pouco. Eu li um detalhe nas fontes que é impressionante. Ela sobreviveu a 2 tentativas de golpe, ambas planejadas pelos próprios maridos. É isso mesmo? Isso mesmo. E em ambos os casos, os maridos não sobreviveram às consequências. Como assim? Ela se casou, foi deposta pelo marido, mas aí o povo se revoltou a favor dela e a colocou de volta no trono. O marido foi exilado e morto. Nossa. Aí ela se casou de novo com um dos ministros dela, ele tentou a mesma coisa e o resultado foi o mesmo. Ela era claramente uma política astuta e implacável. Ela entendia de poder. E entendia que o poder dela vinha em grande parte daquelas conchinhas. Sem dúvida. As fontes descrevem como a produção era controlada. Como eles conseguiam tantas? Era tipo um processo industrial da época? De certa forma, sim. Um historiador árabe do século X, Al-Masudi, descreveu o método. A equipe da sultana, que era formada principalmente por mulheres, jogava ramos de coqueiro nas águas rasas das lagoas. Certo. Os moluscos, os búzios vivos, se agarravam a esses ramos em grande número. Depois de um tempo, os ramos eram puxados para a praia e as criaturas eram deixadas ali, no sol forte, para se decomporem. Um processo um tanto brutal, imaginam. O cheiro devia ser terrível. Com certeza. Mas o resultado era exatamente o que eles precisavam. Milhares e milhares de conchas vazias, limpas pela natureza, prontas para serem recolhidas e levadas direto para o Tesouro Real. Um monopólio estatal completo. Supervisionado pessoalmente pela rainha Khadija. Ela controlava a oferta da primeira moeda global do mundo. Mas para algo virar dinheiro, as pessoas precisam primeiro concordar que aquilo tem valor, né? Como essa crença começou? As fontes indicam que o valor do búzio é muito mais antigo que o uso dele como moeda. Exatamente. E aqui a gente entra na psicologia humana. Muito antes de ser dinheiro, o búzio era um símbolo. Um amuleto. Um amuleto, uma joia. Na Idade da Pedra, já era usado assim. Em tumbas egípcias de 4.000 anos atrás, encontraram colares com búzios reais e até réplicas de ouro. E o que eles representavam? Eram associados à fertilidade, por causa do formato, e à proteção contra o mal-olhado. Eram objetos de poder espiritual. Então, o valor não começou com o comércio, mas com a crença. É a chave de tudo. O dinheiro, na sua essência, é o que os sociólogos chamam de realidade consensual. Certo, uma ficção compartilhada. Perfeito. Não tem valor intrínseco. Uma nota de R$100 só vale R$100 porque todos nós coletivamente concordamos que vale. Com os búzios, essa ficção foi mais fácil de construir porque as pessoas já acreditavam no valor simbólico e espiritual deles. A transição para o valor de troca foi mais natural. Foi um passo natural e não uma imposição. E a partir do momento em que essa crença se consolidou, a expansão foi avassaladora. É difícil até de imaginar a escala. É impressionante. A gente está falando de um mundo sem a logística de hoje. Mesmo assim, antes do auge do Império Romano, esses búzios das Maldivas já tinham chegado na China e na Europa. Sério? Foram encontrados exemplares nos escombros de Pompeia, soterrados em 79 d.C. Nossa! No século IV, já eram uma moeda corrente na Índia. Depois, comerciantes árabes os levaram para o Golfo Pérsico, para o Sudeste Asiático e, o que é crucial, através do deserto do Saara para a África Ocidental. E lá o uso durou muito tempo. Em algumas partes da África, os búzios continuaram sendo a principal moeda até o começo do século XX. É uma globalização que aconteceu séculos antes do termo sequer existir. E até o nome do lugar, Maldivas, parece carregar um eco dessa história, não é? Sim, é um detalhe etimológico fascinante. A origem mais aceita é do sânscrito Maladvipa, que significa guirlanda de ilhas.
Uma descrição poética e bem precisa, né? Totalmente. Mas uma teoria alternativa, que as fontes mencionam, sugere que pode vir de Mahiladvipa, Que significa o quê? Ilha das Mulheres, uma possível referência a essa longa linhagem de rainhas e sultanas como a Khadija que governaram as ilhas. Que incrível! Toda essa história de sucesso, de um sistema engenhoso, de uma governante poderosa, nos leva a crer que é uma narrativa de triunfo. Mas é aqui que a história muda de tom. Completamente. Essa mesma ferramenta de conveniência, nascida de uma crença compartilhada, estava prestes a se transformar em algo muito mais sombrio. Sim, a história do búzio tem um lado profundamente perturbador. No século XIX, com a intensificação do comércio global pelos europeus, a demanda por búzios na África Ocidental explodiu. E por quê? Eles se tornaram a moeda preferida para uma mercadoria específica: seres humanos. Os números que as fontes trazem são difíceis de digerir. São chocantes. Estima-se que 1/3 de todos os seres humanos escravizados e sequestrados da África, levados para as Américas, foram comprados com essas pequenas conchas brancas das Maldivas. 1/3. Pense nisso. Milhões de vidas trocadas por conchas. Isso ressignifica completamente o objeto. Ele deixa de ser um símbolo de prosperidade e se torna um instrumento de uma das maiores atrocidades da história. E como era a logística disso? Quer dizer, os navios negreiros iam primeiro até as Maldivas, no meio do Oceano Índico, para carregar conchas antes de ir para a costa da África? Era um triângulo comercial macabro e global. Comerciantes europeus, portugueses, holandeses, ingleses, eles não necessariamente iam sempre até lá. Eles estabeleceram rotas onde compravam os búzios em portos intermediários, como na Índia, em Bengala, onde as conchas já circulavam em massa. Entendi. Carregavam os navios com toneladas de búzios, navegavam para a África Ocidental, trocavam as conchas por pessoas escravizadas e aí cruzavam o Atlântico para vender essas pessoas nas Américas. As conchas eram combustível financeiro dessa máquina de horror. E tem uma conexão física, um vestígio disso, que é mencionado nas fontes e é te arrepiar. E em Monticello, Sim, a residência do Thomas Jefferson. um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Exato. Durante escavações no piso de terra batida dos alojamentos dos escravizados em Monticello, foram encontrados búzios. Meu Deus. Não como joias, mas como objetos que provavelmente foram carregados da África. É um elo material, minúsculo e poderoso que conecta o luxo da Casa Grande do Jefferson à brutalidade do comércio de escravizados e aquele pequeno atol no Oceano Índico. E para as pessoas escravizadas, o que significava? Talvez fossem um resquício de práticas espirituais africanas ou simplesmente uma lembrança do sistema monetário que as aprisionou. O mais estranho, depois de tudo isso, é pensar que nas próprias Maldivas hoje, essa história toda, tanto a da rainha quanto a do papel global da concha, está praticamente esquecida. Por quê? É um caso de apagamento histórico deliberado, moldado pela identidade cultural e religiosa do país hoje. Como assim? As Maldivas hoje são uma nação muçulmana sunita bem conservadora. A origem dos búzios como amuletos idólatras pré-islâmicos e sua associação com crenças antigas, isso é visto com desconfiança. As fontes mencionam uma política oficial de não permitir nada que seja contrário aos preceitos do Islã. Então, a história da rainha que desafiava os costumes e a era dourada da moeda global entram em conflito com a narrativa que o país quer contar sobre si mesmo hoje. Exatamente. É uma tensão entre o passado real, complexo, e a identidade presente, que busca ser mais monolítica. A memória da rainha tenaz e da moeda que dominou o mundo fica, como diz uma das fontes, enterrada. É uma pena, porque ao focar só na história humana, na economia, na política, na tragédia, a gente corre o risco de esquecer a origem de tudo. Uma criatura viva. Vamos dedicar um momento para olhar para o animal em si. As descrições nas fontes são quase poéticas. São maravilhosas.
Existem umas 250 espécies de búzios, e as descrições evocam imagens vívidas. Globos polidos de ouro fiado, conchas que imitam a pelagem de um cervo. Redes de pesca de cobre. Essa mesma. A beleza natural é extraordinária, e a biologia por trás dela é fascinante. O que torna a concha do búzio tão brilhante, tão polida. Diferente da maioria dos caracóis, que depositam o esmalte só na borda da concha conforme crescem, o búzio faz algo diferente. O quê? O animal vivo tem um tecido carnudo, o manto, que ele consegue estender para cobrir toda a superfície de fora da concha. E esse manto fica o tempo todo secretando camadas finíssimas de esmalte. Então é como se ele passasse a vida inteira se polindo. Exatamente, adicionando camada sobre camada de verniz, o que cria aquela profundidade de cor e aquele brilho único. E como é um animal vivo coberto por esse manto? É surpreendente. Muitas vezes a concha fica completamente invisível. A carne do manto pode ser roxa escura, preta, às vezes com padrões incríveis. Alguns são camuflados para parecer com as esponjas onde vivem. Que legal. E o da monetária moneta? O manto da nossa protagonista é descrito como tendo impressões digitais de tinta preta sobre um fundo acinzentado. Uau! É uma beleza inesperada que a maioria das pessoas nunca vê, porque a gente só conhece a concha vazia. E as fontes terminam essa parte com uma frase que realmente fica na memória. Certamente nenhuma outra concha foi tão tocada por mãos humanas. É a síntese perfeita, né? Resume tudo. Pense em quantas mãos, ao longo de milênios, em todos os continentes, seguraram, contaram, trocaram e desejaram essa pequena concha. Então, para recapitular, a gente tem uma jornada impressionante. Uma criatura marinha, de uma beleza particular, que primeiro vira um amuleto sagrado, depois evolui para ser a primeira moeda global, o motor do comércio por séculos, e então essa mesma concha se transforma, se corrompe, para virar um instrumento central na compra e venda de seres humanos. Uma das maiores atrocidades da história. E, finalmente, hoje, seu legado é em grande parte esquecido, e ela volta a ser, para a maioria de nós, só uma conchinha bonita na praia. Exato. E se a gente conecta isso a um quadro maior, a história do búzio do dinheiro é a prova mais antiga e tangível de que o dinheiro é, fundamentalmente, uma história. Uma história que a gente concorda em acreditar. Isso. O valor nunca esteve no material da concha em si, mas no consenso, na fé coletiva depositada nela. E essa fé foi poderosa o suficiente para construir impérios e para financiar a desumanização em massa. O que nos leva, então, a uma última reflexão. Um pensamento para levar adiante. As fontes que a gente analisou mostram de forma muito clara como o valor de um objeto pode ser construído, transformado e até destruído, unicamente pela crença humana. Isso levanta uma questão importante para os nossos dias. Quais são as conchas em que a gente deposita nosso valor consensual hoje, sejam elas moedas, criptomoedas ou até mesmo reputação online? E aprendendo com a longa e complexa história da monetária moneta, quão permanentes elas realmente são? Se este conteúdo conseguiu te acrescentar algo, ele cumpriu seu papel. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.